certas coisas que eu evito falar, porque eu sei que são assuntos delicados e que podem as pessoas interpretarem mal ou repercutir mal. Mas tem algo que vem me levantando algumas questões já faz algum tempo, que é essa esse suposto movimento que é recente agora, dessa democratização ao acesso de filosofia no YouTube, através de algumas figuras, como dito, Aldino Vilão, que vem de certa forma simplificar a linguagem da filosofia para uma linguagem periférica, mais acessível e que possa adentrar o ambiente do subúrbio. De antemão aqui eu quero deixar bem claro que eu acho a iniciativa do garoto lá de 18 anos interessante, é algo válido, é algo que pode ser aproveitado muito bem. Só que eu acho que tem algumas questões aí que devem ser levadas em consideração referente a essa questão, para a própria reflexão de quem toma esse tipo de atitude, tanto quanto para quem, de certa maneira, dá assessoria, porque a essa altura já existem alguns youtubers, eu não sei nem se são conhecidos deles, aproveitando esse espaço para fazer o mesmo e aproveitar e ganhar views e, consequentemente, estão lucrando com isso, né? Só que a questão aqui é o seguinte, a iniciativa dele é nobre, a iniciativa dele de simplificação dos conceitos filosóficos para se aproximar da linguagem periférica é extremamente válida, eu dou o valor, só que eu acho que ainda assim é necessário haver uma responsabilidade com a informação quando se passa, porque a informação que se passa, na verdade, porque quando você se torna um comunicador de longo alcance, você tem que ter essa preocupação com o conteúdo passado a partir do momento pelo qual a sua mensagem vai atingir milhares e milhares de casas. E ainda mais quando se trata de algo extremamente delicado, principalmente no Brasil, como é a filosofia. Lógico que, se tratando de um garoto de 18 anos, inexperiente, que está na internet agora, talvez, possivelmente, eu não sei, não conheço ele, não sei qual é a visão que ele tem referente a isso, mas pode estar deslumbrado com esse mundo e com esse sucesso repentino, e ainda mais sendo representado por figuras como Luiz Felipe Pondé, Karnal, dando espaço em seus canais para, de certa maneira, dar visibilidade e também aproveitando o gancho e a oportunidade da visibilidade que o garoto está tendo para poder promover seus próprios canais. E aí tem uma questão que eu quero tocar. Por muitas vezes eu tive a oportunidade de assistir, por algumas vezes na verdade, eu tive a oportunidade de assistir algumas lives, alguns trechos de live do Aldino Vilão. E por muitas vezes as simplificações que ele faz vão no caminho contrário ou possuem alguns equívocos interpretativos acerca dos exemplos que ele utiliza para representar determinadas concepções filosóficas. Eu entendo o seguinte, vou repetir aqui, a iniciativa dele é plausível, interessantíssima, é algo que necessariamente se faz extremamente necessário, na verdade, para que a gente possa disseminar o ensino de filosofia de uma maneira mais acessível para a população que é carente aqui no Brasil desse tipo de ensino. Só que isso não pode ser feito de qualquer modo. Entendo que ele começou a iniciativa teve esse posicionamento por iniciativa própria, certo? É um posicionamento interessantíssimo, só que a partir do momento que ele atinge um determinado público, ele tem que ter responsabilidade com aquilo que ele diz, por mais que aquilo seja exemplificado através de gírias e que possa inserir essas pessoas, de certa maneira, trazer uma curiosidade a essas pessoas da periferia, de um modo geral, na qual eu também faço parte, isso para deixar bem claro, acerca do ensino de filosofia, algo que eu entendo que não só existem, que termina por reproduzir um estereótipo, que só existem pessoas na periferia que falam errado, que se comunicam através de gírias e só através de gírias, que não tem cultura, que não leem, ou quando leem fazem isso de uma maneira totalmente estereotipada. E eu entendo que apesar de o próprio Aldino não entender que está reproduzindo um estereótipo de si mesmo e da comunidade e etc, e que a iniciativa dele aqui, repito, é uma iniciativa totalmente plausível, eu acho que a gente tem que parar para refletir acerca de algumas coisas e parar de entender que por necessariamente algumas pessoas partirem de uma origem humilde ou terem uma origem étnica X,
que a gente tem que aplaudir tudo que elas fazem sem apontar nenhum tipo de equívoco. Eu acho que isso está errado. Eu vi isso várias vezes em algumas lives aí do Pondé e do Karnal. Alguns equívocos que ele cometeu interpretativos acerca de conceitos filosóficos básicos, e ele está disseminando isso por aí, né? Então, que tipo de ensino de filosofia a gente quer disseminar? Para a periferia, inclusive, né? Um ensino de filosofia equivocado, é isso que importa realmente, a gente passar um tipo de ensino qualquer, porque é isso que a periferia merece, é isso que a periferia é capaz de digerir e internalizar, é isso, e acabou. Eu acho que a gente não pode também subestimar a capacidade das pessoas de entender a complexidade de determinados conceitos, apesar de que o recurso que ele utiliza, através de gírias, é extremamente válido. Eu vou repetir isso aqui. Não estou desvalorizando o garoto, a iniciativa dele é nobre, é espetacular, só que ele deveria parar para refletir acerca do público que ele está alcançando, para, se ele necessitar do auxílio de algum profissional da área de filosofia, para poder utilizar exemplos mais coerentes da vida cotidiana dessas pessoas, em detrimento desses conceitos filosóficos, dessas preocupações conceituais filosóficas que se faz necessário para que as pessoas, de certa maneira, também aumentem a sua capacidade de compreensão da realidade, inclusive na periferia, que o ensino de filosofia deveria se fazer muito mais presente lá, porque é lá que é preciso que esse ensino de filosofia chegue, para que as pessoas parem de se sentir submissas a indivíduos que se colocam como superiores a elas economicamente e exercem a força acerca disso, sobre isso, em detrimento disso, em detrimento delas. É lá que precisa que chegue, mas não pode chegar de qualquer jeito, entende? Não pode chegar de qualquer forma. E também a gente não pode só entender que na periferia só existem pessoas desprovidas de conhecimento, porque tem vários e vários professores, não só de filosofia, mas das mais vastas áreas do conhecimento na periferia, se formando e lutando por suas causas há bastante tempo já, certo? Parece que não tem professor na periferia, parece que não tem professor periférico, e a gente precisa que venha um garoto de 18 anos para disseminar um estereótipo que ele mesmo não compreende que ele está reproduzindo, que apesar de toda a sua boa intenção, para que chegue uma migalha de filosofia a essas pessoas de uma maneira por muitas vezes equivocada. E não é sempre que ele faz isso, inclusive ele parece ter uma boa leitura acerca de algumas obras, mas falta algum tato ali em alguns momentos para poder passar um conhecimento de uma maneira mais adequada. Não que nós façamos isso o tempo todo. Eu, enquanto professor de filosofia, também cometo meus equívocos e por vezes venho aqui me corrigir, para poder ter responsabilidade com aquilo que eu faço, entende? Então, essa é mais um desabafo sobre essa questão, porque tem pessoas, principalmente essas pessoas que são pessoas públicas, que se aproveitam e não estão realmente preocupadas, pelo menos no meu entendimento, com a disseminação do conhecimento filosófico, mas de aproveitar a oportunidade para se divulgarem ainda mais, criar um gancho para que possam se promover, entende? A questão, quando a pessoa se dedica ao ensino, se dedica à licenciatura, a ensinar pessoas, a promover conhecimento, a trocar conhecimento, na verdade, é muito mais do que você simplesmente estar atrás de views na internet. Muitas vezes é uma abdicação de vida, cara. Eu, particularmente, já passei várias questões de dificuldade ligadas diretamente às escolhas que eu fiz referente a ser professor, por questões políticas, e sofri as consequências disso na minha vida, certo? E muitas vezes parece que a gente está gritando de dentro de um poço tapado, certo? Para poder ser ouvido, para poder interferir na nossa própria realidade. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, e acho que eu quero deixar essa reflexão, não quero criticar o garoto. Eu acho que se ele puder, eu já tentei até me comunicar com ele no YouTube, falei sobre algumas coisas de uma maneira humilde, que ele utilizou eventualmente de maneira equivocada. Ele me respondeu, mas não mantivemos uma comunicação, né? Era essa a reflexão que eu queria deixar. Será que a gente tem que simplificar de uma maneira tal o ensino de filosofia, que as pessoas da periferia não têm capacidade de compreender? Outra questão, será que na periferia não tem professores de filosofia suficientemente adequados e ambientados dentro da sua questão retórica, de comunicação com o seu próprio povo? Então vale disseminar o ensino de filosofia de qualquer modo, tendo em vista que é isso que a periferia merece, um ensino que chegue lá de qualquer jeito. Enfim, era isso.